Diego Ribas aí em relação à crítica do Pedro, né? E outras informações importantes, tá bom? Ontem teve uma reunião, o presidente Rodolfo Landim, o presidente do Fluminense, né? Bittencourt, entre outros. Eu não lembro se o João Texto, pelo menos na foto que eu vi, eu não vi o João Texto, né? Mas estava alguns integrantes importantes. Tudo em prol para a melhoria do Campeonato Carioca, tá bom? Lembrando hoje que questão de competição, de questão financeira e tudo mais, embora os times do Rio tenham se reforçado, como o Botafogo, o Vasco e o próprio Fluminense, ainda estão muito longe, né? O primeiro lugar hoje é o futebol de São Paulo, né? O Campeonato Paulista. Tanto os clubes do interior como o São Paulo são muito fortes, tirando o Santos, né? Que teve esses problemas. Mas são muito fortes em relação aos clubes pequenos do Rio. Há um abismo ainda, né? Os pequenos pro grande. E São Paulo não. O próprio Red Bull é um exemplo disso, né? Que é um alto investimento aí e compete igual para igual com os 4 grandes de São Paulo. E com isso, tanto o presidente Rodolfo Landim, como o Mário Bittencourt, o presidente do Fluminense, entre outros que estavam presentes, com a FEGI, né? Federação do Rio de Janeiro, estava em prol para achar soluções, melhoria, ajuste, projetar algo em busca de melhoria, né? Para o Campeonato Carioca. Tanto questão de patrocínio, também como questão de visibilidade, tanto para aqui para dentro do Brasil, como também para fora, né? Assim, a fim de melhorar a questão da visibilidade, né? Deixar ele mais atrativo, mais competitivo. E também não só fortalecer os grandes, como já são fortalecidos, mas também os pequenos do interior, como também do próprio Rio, né? Da capital, para deixar o campeonato mais competitivo e, assim, brigar de igual para igual com o Campeonato Paulista, como hoje o próprio Tite falou na coletiva que, na opinião dele, era mais competitiva, a gente também não concorda com isso, né? A relação de Flamengo, Vasco, Botafogo e o próprio Fluminense em relação aos pequenos é gigante, né? Um abismo muito grande em relação à questão de investimento, questão técnica e questão tática, é um abismo muito grande. Embora um outro tenha se destacado, começando como o próprio time do Nova Iguaçu, que é bem treinado, bem organizado dentro de campo, mas fora isso, a distância muito grande ainda. E eles estavam lá reunidos para tentar resolver essas questões, para melhorar, conseguir mais verba para o Campeonato Carioca, até para poder fortalecer os times pequenos, né, para ter um investimento melhor, tá bom? Tivemos também a questão do Diego Ribas, que fez um vídeo aí criticando a torcida do Flamengo, né, entre aspas. Que também concordo com ele, com o que ele falou em relação a isso, né? Preciso depreciar um para poder elogiar o outro. O que fizeram com o Pedro diante do Boa Vista eu achei uma tremenda sacanagem. Minha precisão, ele fez o gol e tudo, embora tenha perdido aqueles gols e o próprio pênalti foi um pouco displicente, né? Mas não era o caso para aquilo, achei sacanagem fizeram com ele. Se o atleta tivesse com mal vontade, né? Mas ele tá se esforçando, tá jogando bastante. E é o artilheiro do ano, né? Pelo Flamengo. E fazer aquilo que fizeram com ele para poder elogiar o Gabigol, embora ambos tenham sua total importância dentro do Flamengo, né? São estilos diferentes. Mas todos os dois fazem toda a diferença, né, dentro de campo. Tanto o Pedro como o Gabigol também erram, né? São seres humanos. Perde pênalti e tudo mais. E tem que ter um pouco de consciência, além de criticar o seu jogador, né? Da forma que criticaram, isso acaba prejudicando tanto a imagem do jogador, como até desgastando, né? Ele pode, vamos dizer, se chatear de vez ou ter o saco de vez e acabar aceitando a proposta de algum rival, como já aconteceu algumas vezes. E o próprio Palmeiras investir pesado, né? Mais de 100 milhões oferecido ao Pedro e ele não aceitou, preferiu o Flamengo, né? Não abandonou o clube. E a torcida também tem que ter consciência em relação a isso, tá bom? Pegando muito pesado com ele, o Flamengo tá vivendo uma ótima fase, tá um ano muito bom, ainda não tomou gol no Campeonato Carioca com o Tite, só aquele gol que tomaram foi com o Mário Jorge, também um gol displicente, que o próprio zagueiro da bobeira perdeu a bola. Contra o Nova Iguaçu foi até, se não me engano, já foi até vendido pro futebol português, foi emprestado, o Noga, né? Perdeu aquela bola displicente e acabou levando um gol. Mas o time tá liderando em várias estatísticas no Brasil, o time menos vazado, em vários outros aspectos aí tá disparado. E tá vivendo uma ótima fase, né? Tem tudo pra fazer um ano brilhante. E a torcida também tem que ter consciência no que tá a forma de cobrar, né, o jogador. E eu achei muito pesado a forma que cobraram o Pedro diante do Boa Vista, tá bom? Também coloco os comentários certos para vocês. Lembrando que o Flamengo treinou agora pela manhã, né? Treina à tarde. Treinamento forte aí para poder encarar o Fluminense. Jogo decisivo. Se o Flamengo ganhar do Fluminense,
praticamente a campanha da Taça Guanabara. Lembrando que o último jogo dentro do Madureira, mas vamos ser sinceros que é bem difícil o Madureira conseguir, com os pés no chão, né, ganhar do Flamengo. O Flamengo tem tudo para consolidar esse título aí dentro do Madureira, tá bom? Mas coloca os comentários certos para vocês. Até a torcida do Fluminense estava um pouco chateada, entre aspas, fazendo tumulto nos campos, porque queria adiar o jogo, já que teria a final diante do LDU, que é hoje, né, no caso, o primeiro jogo da Recopa lá na altitude e volta para na próxima quarta-feira para o jogo decisivo em casa diante da LDU, tá bom? Mas, vida que segue. Tivemos também a questão do Gerson, a própria familiares do Gerson procurou o Vene Casagrande, pedindo para a torcida também parar de fake news, que estava acabando prejudicando tanto a torcida como o próprio atleta. Lembrando que ele já recebeu alta e vai fazer um exame, caso hoje, para poder saber se vai precisar de algum procedimento mais avançado, né? Se caso seja abscesso, ou não vai descartar, né? Vai ficar tudo bem e fazer os procedimentos normal. Lembrando que ele estava internado com infecção urinária, só que até o momento não descobriram a causa. Esses exames de hoje é para poder ter um diagnóstico melhor para poder saber qual o procedimento ser realizado. Lembrando que ele está fora do jogo dentro do Fluminense, não tem menor condições, né? Até resolver essa questão da saúde dele. E com isso aí o Flamengo tá os problemas, né, fora de campo. Lembrando que também tem o Alan, que desde assim que chegou o Flamengo teve esse problema, não conseguiu ainda atuar uma partida legal ainda pelo Flamengo. Teve aquele problema na face plantar, precisou de cirurgia, ficou fora da temporada de 2023. Começo do ano voltou aos pouquinhos, aí teve que fazer esse tal de reequilíbrio muscular, que deixou o atleta por 12 dias. Quando tava voltando agora, infelizmente pegou dengue. A gente sabe que não é culpa do atleta, mas ele não tá com a maré muito boa, né? Tá com esses problemas aí. Infelizmente ainda não pôde mostrar seu futebol ainda desde que chegou o Flamengo, né? Esse problema aí a gente sabe que não é culpa do atleta, mas ele não tá com maré de azar, infelizmente, né? O jogador, mas esperamos que dê tudo certo e ele consiga atuar novamente pelo Flamengo, tá bom? Lembrando que o Pulgar tava com virose, ainda tá, né? A gente não sabe se ele vai atuar, vai ter condições de atuar diante do Fluminense. Lembrando que tem o Igor Jesus, que arrebentou diante do Boa Vista, já tinha arrebentado no jogo anterior e agora novamente um destaque. E com a queda ali do Dela Cruz pro lugar do Gerson e a entrada do Igor Jesus, o time foi outro, né? Totalmente diferente. A gente percebe quando o Dela Cruz está um pouco afastado do Arrascaeta, ele consegue fazer um bom desempenho, jogar muito bem como jogou. Não fica sufocando ali nem um espaço de um, nem um espaço de outro. E o time jogou excelente, né? Contra o Boa Vista, pra mim foi a melhor partida do ano. Teve chance de fazer 10, 11, não seria exagero, né? Pela quantidade de gol que o Flamengo perdeu. E é isso aí, vamos corrigir os problemas, tentar melhorar essa questão da parte ofensiva, que tá perdendo muitos gols. E fazer tudo aí pra time conseguir essa vitória dentro do Fluminense, tá bom? Mas coloca os comentários certos para vocês. Lembrando que em relação também ao Léo Ortiz, né, o Flamengo vai ter uma reunião hoje, agora à tarde, com os representantes no caso o Red Bull, tá bom? Tiveram uma reunião ontem com o representante do Léo Ortiz e hoje vai ser em relação ao Flamengo, tá certo? Para tentar resolver isso o mais rápido possível. Lembrando que o próprio Red Bull já tomou ciência que o Léo Ortiz quer sair, né? Já deixou isso bem claro. Tiveram essa reunião. E o Flamengo também não pretende aumentar a proposta, tá bom? Esperar a questão da reunião aí pra gente saber pra onde como vai ficar essa situação, tá certo? A gente traz aqui a primeira mão assim que tiver algum resultado. Se gostou do conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante, tá bom? Créditos e direitos autorais na descrição. Valeu!